Como mapear processos na advocacia? Alerta, não é processo, não estou falando de processo judicial, estou falando de processos que vêm lá da disciplina da administração, onde o processo é uma sequência de tarefas e atividades para você cumprir um objetivo. Por que isso é importante na advocacia? Vamos entender aqui, indo direto ao ponto. O que é um mapeamento de processos? É identificar uma sequência lógica de tarefas e atividades que compõem um processo e identificar outros elementos que interagem com o fluxo do processo. Tá? Um pouco teórico, então vamos mais entender melhor aqui, mais para a prática. Para que serve o mapeamento de processos? Para você compreender os processos, ou seja, compreender os fluxos operacionais que acontecem dentro do seu escritório. E eles acontecem basicamente em duas grandes instâncias, que são a produção jurídica, né, que é gerenciada pela controladoria, e os fluxos operacionais do administrativo e financeiro, que é controlado organizado pela gestão legal. Então, esses são os principais fluxos, né, os principais processos que acontecem no seu escritório. Quando você vai mapear esses processos, você tem a possibilidade de documentar todos esses processos para que você tenha isso mais organizado e consiga padronizar esses fluxos de trabalho. Quando você padroniza, você não precisa ficar pensando toda vez como que isso tem que ser feito. Você já tem um padrão. E aí você não perde tempo pensando em como fazer, então você vai ter mais produtividade. Então, benefícios de mapear, de fazer mapeamento dos processos do escritório. Prever recursos que você vai utilizar, recursos financeiros, tecnológicos, humanos e de tempo. É importante você prever recursos para você não ser pego de surpresa de última hora, né, quando precisa deles. Você identificar falhas no processo. Quando você não mapeia, você não se conscientiza sobre isso, é muito comum que você tenha tarefas e atividades ali nos seus processos que não são necessárias. Você está fazendo tarefas que só estão te ocupando tempo e não estão te gerando mais insumo de produção, entendeu? Então, e você identifica falhas. E outro benefício é mensurar o desempenho. E aqui escreveu errado. Mensurar o desempenho. Mas o maior benefício de tudo é, em tudo isso que você faz aqui, tudo isso gera produtividade. O melhor benefício de mapear processos é você buscar maior produtividade no seu escritório. Como que se faz um mapeamento de processos? Primeiro, você tem que definir qual é o processo que vai ser mapeado, né? Você vai mapear os processos da sua produção jurídica, ou somente da controladoria, ou vai mapear os processos do administrativo e financeiro, ou você vai criar processos para o RH, né? Sair da tela. Tudo isso é o que você pode fazer de tudo isso, mas comece por um deles, tá? O ideal é que você tenha todos os processos do seu escritório mapeados e organizados. Segundo ponto, você vai montar um fluxograma. Fluxograma é a sequência de tarefas, não é um organograma, tá? Existe uma diferença muito clara aqui, principalmente porque eu sou adepto da gestão horizontal, eu não gosto de organogramas de comando e controle. Né? O fluxograma você enxerga o fluxo de um processo seguindo por dentro, né, internamente no seu escritório, seja através dos setores, através das pessoas. Então esse é o fluxograma. Existem, na verdade, aqui ferramentas para você criar fluxogramas, ferramentas profissionais de BPM, mas não tem necessidade de você fazer isso nesse momento, embora seja uma disciplina normatizada, é simplesmente você fazer uma lista das suas tarefas, ok? Terceiro ponto aqui, validar esses fluxos. Quando você monta um fluxograma de todo o seu fluxo operacional atual, você identifica uma série de falhas, você identifica uma série de problemas, identifica tarefas que estão sendo feitas desnecessariamente e tarefas que precisariam estar ali e não estão. Então você vai fazer isso duas vezes. Você vai validar o fluxo como? Corrigindo, né, todas essas falhas que você identificar. Em seguida, você vai modelar esse processo, ou seja, entendendo qual é aqui você entendeu a sua situação atual e você vai para a sua situação ideal. Então você vai realmente agora desenhar aqueles fluxos de processo, né, nos quadradinhos bonitinhos, que são cada tarefa,
cada etapa do seu processo, você vai fazer o modelo disso. Por que isso é importante? Para você ter isso visualmente, para que depois você possa consultar, para que novos colaboradores possam estudar o seu procedimento por aí, e os atuais colaboradores podem tirar dúvidas sobre os fluxos de processo. Tá? É aqui que você vai criar os manuais de procedimento ou os POPs, né? o procedimento operacional padrão. É muito importante que você tenha isso documentado para que seja fonte de consulta, gestão de conhecimento do seu escritório. Quinta etapa, automatizar esse processo. Agora que você já sabe quais são todas as tarefas que você faz dentro do processo, você vai digitalizar o seu processo, digitalizar o seu escritório e a partir daí automatizar. Como que você pode automatizar? Que tipos de robôs, que tipos de ferramentas você pode utilizar para tornar um processo automático, ou seja, para que o sistema, o robô, enfim, a ferramenta faça mais coisas por você. Né? A ferramenta vai tirar o advogado do trabalho operacional repetitivo e deixar o advogado nas tarefas estratégicas. Então, isso você vai automatizar as tarefas dentro desse processo. E por fim, você vai monitorar o andamento. Como que esse processo está fluindo. Se você utiliza um software jurídico, se você utiliza alguma ferramenta de automação e de digitalização, você tem relatórios e dashboards para monitorar o andamento né, do seu mapeamento, do seu fluxo de processos. Entendido? Embora pareça algo meio técnico, na verdade é um pouco técnico, mas eu estou trazendo aqui de uma forma fácil de aplicar. Por quê? Porque é imprescindível você ter esse mapeamento de processos para conseguir organizar e otimizar o seu escritório. Tudo isso vai te gerar produtividade, e é só através da produtividade que você consegue ter lucratividade e fazer seu escritório crescer. Sucesso na sua jornada de gestão e digitalização.